Recentemente, a Netflix lançou um documentário chamado Dilema das Redes. Vamos ver o que o filme revela? Para você conhecer um pouquinho do que se fala no filme, eu peguei uma resenha, como costumo fazer na internet, que é do site cinemação.com. Daniel Cury escreveu e eu apenas extraí uma parte do que ele está falando para a gente poder entender. Ele diz assim: o dilema das redes resume um cenário importante a respeito das redes sociais e dos algoritmos que levaram a nossa sociedade à atual polarização. Ficha técnica, direção Jeff Orlovsky, roteiro Dave Combe, Vicky Curtis, Jeff Orlovsky. Nacionalidade e lançamento Estados Unidos, dia 9 de setembro de 2020. A sinopse é mais ou menos assim: voltando-se ao ponto fraco do Vale do Silício, o dilema das redes mescla um documentário investigativo com uma narrativa dramática e esclarecedora. Depoimentos especializados de ex-funcionários e informantes expõem um dilema preocupante: os serviços que as grandes empresas de tecnologia oferecem, mecanismos de buscas, redes sociais, informação rápida, etc., são apenas iscas que nos seduzem. O documentário é uma ótima forma de nos levar a pensar em como criar nossos filhos e tentar resolver problemas que temos hoje para que eles não gerem danos ainda mais graves à sociedade. Eu não vou comentar a resenha dele, não sei em nenhum ponto, né? E depois eu entro com a minha opinião. O debate sobre as fake news é imperativo e as entrevistas conseguem dar um bom panorama a respeito do que faz com que elas sejam disseminadas mais rapidamente que um vírus respiratório. Foi legal aqui. É curioso reparar, no entanto, como a visão dos entrevistados pode ser limitada. Quase todos são americanos e ex-funcionários das grandes empresas do Vale do Silício. É um bom ponto a ser observado, fique atento com relação a isso. Indica uma série de problemas capazes de plantar sementes contrárias à democracia e à saúde mental das pessoas. No entanto, tudo que eles conseguem apontar é a mudança do modelo de negócios. Observe isso, Daniel, da resenha, pegou muito bem. Aí ele escreve assim: não surpreende que americanos não consigam sequer cogitar a possibilidade que a raiz de todo o problema está no capitalismo. Essa é a opinião do Daniel, eu respeito. E sobre um ângulo, você pode ver como tendo uma parte de uma razão, porque o capitalismo leva as pessoas a terem a chance de se tornarem muito grandes. Entretanto, eu estou aqui comentando o que ele disse, né? Entretanto, através de todas as análises que a verdadeira história da humanidade, o problema não é o capitalismo. O problema são as pessoas. O problema é a falta de ética, moral e de padrões de, digamos, igualdade sobre todas as coisas e todas as possibilidades que o homem deveria colocar como um princípio de honra e não como uma atitude de apenas egoísmo total. O socialismo não é diferente, o comunismo já provou que é uma ruína de todas as coisas, que se transforma um homem ainda mais pobre, ele tira a chance de chegar a níveis melhores. Então não é o capitalismo, muito pior são os outros que tiram a chance de qualquer coisa, o problema é o homem. Né? Como eu sempre digo, nós temos que reconhecer onde está o problema. O problema não é o dinheiro, o problema não é a internet, como nós vamos chegar à conclusão aqui, né, óbvia. O problema não é a tecnologia, o problema é o uso dela. Apenas uma observação do que o Daniel falou. Então, afinal, a única coisa que se compreende como sendo oposta ao capitalismo é um palavrão para eles. É o que ele colocou, foi engraçado. O Dilema das Redes é um documentário que faz bem resumir um contexto importante da atualidade para abrir os olhos do grande público que a Netflix é capaz de alcançar. As informações não são verdadeiramente novas e nem chegam a uma conclusão muito diferente do que especialistas apontam há
algum tempo. Muito bem colocado aqui. Aliás, muito bem colocado, porque parece que eles vão fazer uma grande revelação, e é isso que nós vamos conversar um pouquinho a respeito. Mesmo assim, a forma como ele sintetiza o filme, né, o documentário, as informações o torna necessário. Muito bem colocado, né, por isso que eu peguei esse trecho rápido, mas que dá o recado. Então, o documentário começa assim, no ar de suspense, né, escuridão, e começa com uma frase de Sófocles, essa palavra não é fácil de falar, dramaturgo grego, escritor das tragédias de 497 a 406, que foi o tempo que ele viveu. Aliás, viveu bastante tempo para a época, diga-se de passagem. Então, ele escreveu assim: nada de grandioso entra nas vidas dos mortais sem uma maldição. Então, como ele era escritor de tragédias, ele colocava aquela visão das polaridades. Nada de bom vem sem algo de ruim, porque quando você olha a questão dos ciclos, né? Na própria China, essa visão da filosofia dos ciclos se colocava na mesma época, um pouquinho mais adiante. Acho que a Grécia até chegou antes nessa visão, pelo menos o que está escrito e o que se narra, a questão das duas partes que se complementam, não há bem sem mal. Existem N maneiras de você interpretar isso, e a discussão vai longe, e eu faço um monte de cursos com esse cunho de filosofia. Mas aqui o objetivo é apenas dizer que eles abrem dessa maneira, e essa frase tem um objetivo: primeiro é mostrar a tragédia grega que nós estamos submetidos, e a segunda é mostrar que tudo tem essas duas possibilidades. É uma trilogia, diga-se de passagem, que a Netflix está fazendo, que é o Dilema das Redes, Rede de Ódio, da Netflix, tudo, né? E o outro que é Privacidade Hackeada. Então, nós temos 3. O primeiro foi Privacidade Hackeada, aí veio Rede de Ódio, que eu vou fazer a resenha na sequência, porque o Rede de Ódio poderia até se juntar aqui, né, porque faz um complemento, só que tem o cunho psicológico que tem que ser analisado, então necessita mais tempo. Então, vocês têm essa trilogia para assistir e compreender aquilo que eu vou falar a respeito desse, que tem a ver com o presente e o futuro da humanidade. Isso é um assunto que eu venho desenvolvendo em cursos, e vem um novo curso agora que engloba esse assunto, que é fundamental as pessoas compreenderem. Então, muitos dados têm que ser introduzidos para o processamento mental, porque as pessoas não estão processando mais. Os jovens estão totalmente envolvidos nesse novo normal, digamos assim. Infelizmente, a humanidade caminha com uma certa facilidade após um longo condicionamento sociocultural. Veja bem, o que está acontecendo com o mundo não é novidade agora. Apenas as ferramentas são distintas e a eficácia da aplicação das ferramentas atuais é muito maior, porque nos coloca ligados em um padrão de uma rede. Então, essa rede que é a internet, e nessa poderosa capacidade de processamento de dados que temos hoje, com esse exponencial aumento de processamento, de arquivamento e correlação de dados, que é essa matemática que é feita da mente preditiva, que faz esses cálculos prevendo as suas ações, são poderosos e só são possíveis com uma alta tecnologia. Então, o 5G agora é fundamental. E a partir dele, da sua extensão em grande escala pelo mundo todo, essa realidade entrará em ação cada vez mais, quanto mais o homem também for se associando à tecnologia num processo de simbiose, que hoje os gadgets, vamos dizer assim, são externos ao nosso corpo, mas haverá em breve associações para potencializar esse processo. E aí as coisas mudam completamente. Então, vamos analisar frases e questões que são faladas nesse documentário. Eu fui anotando, eu vou lendo e vou interpretando, dando dados sobre o meu ponto de vista. Então, você tem lá esses lindos executivos de mídia que trabalharam anos
fundando ferramentas, criando ferramentas, fundando áreas, né, de expansão para essas tecnologias, e de repente eles saem e se tornam heróis, salvadores da humanidade. Eu acho isso muito fantástico, porque eu consigo notar a falta de sinceridade em muitos deles quando eles falam. Isso é uma coisa muito notável até no principal que está ali. Então nós vamos caminhando e falando a respeito. Inclusive o principal narrador, ele era um designer do Google ligado à parte do Gmail, que ele sempre fala que o e-mail viciou as pessoas, né, devido à sua característica de rolagem e estética, e claro, facilidade e resultado que dá. E ele tem mesmo um perfil psicológico daquele Edward Snowden, né, daquele agente americano que saiu e depois foi parar na Rússia. É outro também que fez porque mandaram fazer e parecer que tinha se passado para o outro lado por uma série de coisas. Então esses agentes não são aquilo que parece, que foi o primeiro que disse que nós estávamos há anos atrás sendo vigiados, que os dados estavam sendo passados para todo mundo e que não havia privacidade em nada, e que ele sai então diz para revelar para a humanidade essa verdade e vai parar na Rússia, né? Então quem cai nessas histórias é extremamente inocente. Dá para ver pela cara dele que tudo isso foi combinado, porque foi o primeiro momento que começaram a dizer o que estava acontecendo com os dados. Então, se você quer que alguma coisa fique escondida e que ela seja implantada na mente dos homens, siga a técnica do hidden in plain sight, ou seja, esconder bem na sua cara. E é isso que é feito. Então é revelado para as pessoas se escandalizam, né? Anos atrás, quando Edward Snowden fez isso, o herói, não, ele é mau, não, ele é herói, não, ele é mau. Então ele foge dos Estados Unidos, lá, vai parar lá, né? No paizinho do Putin, e fica morando lá, feliz da vida com os russos, como se os russos fossem melhores que os americanos. Isso é muito engraçado. Então, as pessoas naquela época ficaram, Aí em seguida vem o escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook. E o que acontece? A partir desses dois eventos, esses heróis da Cambridge Analytica que saem para revelar algum dos pecados que estavam cometendo, avisaram, então, criaram na mente das pessoas, isso está acontecendo. Veja bem. Então as pessoas param de falar, e começam, tá. Então o que acontece? Como se chama esse golpezinho tão cheio de as e os e tá no final? Então tá bom, que é o como termina, chama-se janela de Overton. E é assim que se manipulam as pessoas. Dá-se um drama, elas gemem à vontade, batem o pezinho e depois se estica o drama, entra-se mais um e mais outro e mais outro, até que elas digam, isso de novo? Mas isso não, é assim mesmo, é assim mesmo. Hoje nós estamos, mas deixa pra lá. Isso é assim mesmo. E esse é o objetivo. Então, essa turminha aqui, de altos executivos de todas essas mídias sociais, Google, né, Facebook e Instagram e companhia limitada, com uma falta de sinceridade, boa parte deles na carinha, né? É um golpe, pessoal. É tudo para te fazer cair agora no tá bom. Então, como o conteúdo é baixo, eles não revelam nada. Naquele documentário da Cambridge Analytica, a quantidade de informações foi muito boa. Então, olha para aquele lá para você entender como a coisa funciona, né? E volta para esse aqui. A rede de ódio é outro que você tem que olhar, né, para que na minha próxima resenha você tenha contextos para entender vários ângulos. Então, esses supostos heróis que estão simplesmente fazendo um trabalho em cima da janela de Overton, pode ser que um outro seja sincero, mas a maioria ali não, e esse rapazinho que é o principal,
Edward Snowden 2, é muito nítido. Então vamos lá, assim, algumas coisas que são escritas. Um desses executivos acha que as plataformas de mídia foram muito positivas, pois conectaram as pessoas de formas que seriam impossíveis antes e trouxeram impacto positivo. Tem o lado positivo, obviamente que tem. E se fossem utilizadas apenas com aspecto positivo, a humanidade estaria muito bem, mas não é esse o caso, não é a tecnologia, são os criadores e fomentadores, patrocinadores que utilizam isso. Ao longo da vida da existência da humanidade, sempre houve uma ferramenta utilizada. E no passado mais distante, a ferramenta era a religião, as religiões, para manipular as cabecinhas das pessoas. Como as pessoas de um passado muito distante para com o momento atual não mudaram nada, apenas mudou a tecnologia, mas as pessoas continuam sendo as mesmas, não conseguiram evoluir em absolutamente nada em relação à mente, elas continuam sendo presas pelos mesmos gatilhos, pelas mesmas promessas e pelo mesmo estado de dormência e preguiça para buscar conhecer a coisa mais profundamente. Então, por isso que a humanidade cai. Então, por isso que a humanidade vai dentro de um padrão, cai. Esse padrão é o eu mesmo, né? Como se fala em espanhol, eu mesmo, né? Aquela busca completa de o que é bom para mim, independente de ser bom para o outro ou não. Então, se você olhar bem, o estilo mini-min, né? Que é a imagem e expressão daqueles que estão no topo, estão ao seu redor o tempo todo. Portanto, a humanidade é igual àqueles que estão nos dominando. Se eles tiverem uma chance, os da base, muitos da base, não é todo mundo, claro, muitos da base farão tudo de novo. Então, quando a humanidade estiver nessa escala de tom, nesse padrão de ser, de ética e moral, ele vai repetir tudo de novo. Então, vamos lá, olhando o que está lá. Outros aspectos têm grandes e devastadoras considerações, dizem lá, né, no documentário, sobre a segurança dos dados e seu uso. Mas ele não sabia do outro lado da moeda. Então, o alto executivo dessas, né, plataformas de mídia diz que trabalhou o tempo todo lá e não sabia desse outro lado. Impossível, porque tudo tem que estar interligado. A estética, a programação das páginas, os algoritmos inseridos, tem que ter uma equipe toda articulada em conjunto. Então, é muito fofo ele pegar e dizer que não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo. Parece uma história de um presidente aí que eu não sabia de nada. Então, qual é o problema? Diz lá no documentário. Essa pergunta leva um cuidado enorme quanto ao que pode ser dito e o que não pode ser dito. Então, é muito interessante que é feita essa pergunta para vários que estão na tal da suposta entrevista e eles fazem sempre uma carinha assim, né? Como se tivesse que pensar muito para encontrar a forma de explicar isso. Pensa comigo, nenhum alto executivo, nem que seja médio executivo, trabalha numa empresa dessa sem um contrato de sigilo e confidencialidade. Os americanos amam isso. Não há nada que seja feito com um americano entre empresas ou dentro de uma mesma empresa, funcionário para com a empresa, que não se assine um contrato de sigilo e confidencialidade. Se você romper o contrato, você tem que pagar uma multa gigante, da forma que os americanos gostam muito. E a chance desses executivos saírem por conta própria para contar ao mundo aquilo que eles queriam dizer e não disseram nada é nula. Porque o contrato de sigilo e confidencialidade impede isso. Então, quando o suposto lá que está fazendo pergunta e não aparece o rosto dele, só aparece a voz e foco,
em cima dos entrevistados. Então, qual é o problema? Qual o problema com a mídia, já que você disse que a mídia fez, né, esse sistema dessas plataformas fizeram bem para a humanidade, desenvolveram, conectaram as pessoas, etc. Então, aquela cara de oh, oh, e umas expressões, como se fala em espanhol, de mueca. Mueca é algo tipo assim, sabe? Muito engraçado. Então, ainda por cima aparece alguém que, muito pouco. O que é fascinante é que tem uma pessoa que fala bastante. Eu já utilizei o livro dessa professora da Harvard Business School, que é a Shoshana, o nome dela é meio engraçadinho, Shoshana Zuboff, PhD. Essa professora escreveu o livro A Era do Capitalismo de Vigilância, não sei se tem em português, eu traduzi, é The Age of Surveillance Capitalism, né? Então, ela fez um webinário onde eu coloquei até vários slides dedicados à forma como ela mostra a manipulação de dados e o uso disso para o foco da propaganda. Então, o produto somos nós hoje. O produto já foi aquilo que se anunciava nessas plataformas. A partir do momento em que todas as notificações de tudo aquilo que nós fazemos está sendo gravado, que é o que acontece. Então, hoje você tem um computador, estou com o meu computador aqui, estou gravando a minha, né, aula ou então um programa para o YouTube. E o que acontece é que eu sei que está uma segunda ferramenta gravando junto comigo aquilo que eu estou gravando, porque o computador de repente começa a fazer barulho. Então, digamos que eu tenho 20 gigas liberados, livres aqui de memória RAM, e de repente a memória RAM se consome, o que seria impossível depois de limpar tudo. Eu entro na gravação sempre tendo passado digamos, uma ferramenta que limpa, tira todas as coisas que poderiam estar consumindo a memória RAM, fecha todos os aplicativos e inclusive navegadores para dar memória liberada para processamento, para a gravação. E de repente isso acontece nitidamente. Eles estão gravando a sua tela. Da mesma forma, quando eu estou gravando, entra a Siri, entrava a Alexa, eu joguei a Alexa no lixo, e uma bonitinha, joguei no lixo, porque ela só entrava no meio das gravações, e porque ela está ouvindo, então ela quer interagir. O que acontece? Eles estão tendo todos os dados sobre você, né? Como diz essa professora da Harvard, e vendendo você. Hoje o produto é você. E você vai receber apenas aquilo, a nível de informação, que eles querem que você receba. A história que eu contei na aula que eu gravei ontem, né, do curso sobre o Império da China que volta ao mundo agora recentemente, e vai aumentar até que se transforme em outra coisa. É a queima dos livros que ocorreu em uma certa dinastia chinesa, na China antiga, livros de bambu, mas eram livros, e todo o conhecimento foi queimado. Isso aconteceu na China, aconteceu na Europa, aconteceu em vários momentos da história da humanidade. Então, o que está acontecendo hoje está acontecendo sem fumaça. Os dados que não lhes interessam estão sendo eliminados. Não é só a China como país fez isso agora, como a Rússia também, eles têm a sua própria internet. Nós estamos tendo a nossa história apagada e reescrita constantemente. Eu noto isso que quando eu faço pesquisa agora, o nível de limitação de dados e o tipo de livros que chegam até mim nas pesquisas como indicação estão já aquém daquilo que eu recebia há 5 anos atrás. Então é nítido que estão apagando a história, estão dando apenas os dados que eles querem através de algoritmos. Esses algoritmos são nos dados, entram em ação de forma específica e particular, para que você receba aquilo que vai ter uma ação em você de forma especial, da maneira que eles querem. Tá? Então, eu vou continuar aqui no pouco que eles falaram para adicionar muito mais para você entender. Ele diz assim:
e eu falei até isso, até num webinário recente, por sinal, coincidência ou não, falando assim, grupos terroristas e protestantes ao redor do mundo estão conectados à mídia. Isso pode ser desse tamanho e ter sucesso devido a ela. Então, eu falei, fiz um webinário mostrando que, por exemplo, o grupo ISIS, né, ele só tem sucesso devido aos seus ultra hiper hackers que estão conectados no mundo inteiro e além de plataformas especiais para que eles possam se conectar, eles fazem cyber attacks. Então isso vai estar em um outro curso, por sinal, porque é um assunto que tem que ser expandido, porque tem a ver com aqueles que os acusam, que são os mesmos que os criam. É uma longa história. Então, a mídia é utilizada para isso, a internet é utilizada para isso, a transmissão de dados é utilizada para isso, embora exista o lado bom, tem esse lado muito útil para aqueles que fazem com que dois briguem. Então, quando dois brigam, há um terceiro. Esse terceiro colocado ali, por debaixo ou por cima, é quem faz com que aqueles dois briguem. Então ainda aparecem reportagens, assim, então essa coisa dos terroristas, são reportagens que vão aparecendo. Na Índia, linchadores conectados via internet lincharam dezenas de pessoas. Então você basta falar mal de alguém e esse alguém, então, junta outros alguns que vão linchar a pessoa que foi acusada e muitas vezes aquela pessoa não tem nada a ver com a história. Então nós temos hoje a turma em cima do Monte Olimpo se sentindo deuses. Então, os deuses, como Zeus, lançando raios nas pessoas de cima do Monte Olimpo. Ou Hunger Games, as pessoas apostando para que as outras se matem. Então, o que você tem hoje, isso eu vou explicar na rede de ódio, que é a próxima resenha, você tem hoje as pessoas utilizando a informação para expressar a sua frustração em relação a si mesmo, sem declarar isso, simplesmente expressando o seu lado mais negativo, querendo mostrar uma superioridade sobre alguém, juntando outros com o mesmo tipo de mente, extremamente doentia e com problemas de todos os aspectos de si mesmo, para se autoafirmar sobre outros, que é o que nós temos hoje nessa rede de ódio, que é o que eu vou falar na próxima. Mas que está totalmente interligado com esse assunto, então não tem como não mencioná-lo junto. Aí um deles fala assim, nós saímos da era da informação para a era da desinformação. Isso sempre foi uma verdade. Nós nunca tivemos informação. Ao longo da história da humanidade, a desinformação sempre foi uma realidade. Ontem, nas aulas que eu gravei, foram duas aulas com muitas horas de gravação. Eu estava mostrando para os meus alunos da história da China antiga, nem na China moderna, né? Na China antiga, como a desinformação estava presente e como tudo que se contava e se contou não era dessa forma. E não é só na China, estou falando como a história da humanidade como um todo. Os grupos de poder, os grupos de controle, os grupos que sempre venceram aos outros, reescreveram as histórias, contaram do jeito que queriam, as religiões inventaram do jeito que quiseram. E as pessoas, ao longo do tempo, acreditam, porque as pessoas querem acreditar. Então, como elas querem acreditar, elas recebem um dado quando o condicionamento sobre aquilo que lhe parece, naquele momento, se criou um padrão, como se diz hoje a frase, já está até cansando desse normal, ocorre uma normalização, ou seja, surge uma filosofia no campo social, cultural, e dentro disso se cria um padrão que acaba virando uma regra para todos. Aqueles que saem fora disso são os estranhos e são atacados. Mas dentro disso pode haver uma construção de um ser de livre pensamento e de capacidade de crescimento pessoal por autodescoberta, como aconteceu, por exemplo, na Grécia Antiga, através de toda aquela filosofia de livre pensamento, aspas, que foi desenvolvida, né? Ou temos o oposto, pela castração total da informação e da
liberdade de pensamento, como aconteceu ao longo da história da humanidade, dando exemplo da China, da mesma forma, e na própria Grécia, que também acabou surgindo o movimento contrário. Então, isso tudo faz parte da história da humanidade. Nós estivemos sempre recebendo dados falsos. O que ocorre hoje é que os dados falsos têm uma maior velocidade de impressão e geram singularidades na perdição da mente humana, que é o que nós temos, né? A mente está perdida. A humanidade está completamente perdida a nível de processamento de dados e não consegue mais diferenciar. Os jovenzinhos, por exemplo, não conseguem mais diferenciar o que é certo e o que é errado, o que é bom ou ruim. Não conseguem processar, comparar, identificar, simplesmente engolem aquilo que eles dizem e acabou. Então, nesse aspecto, o problema é muito maior do que apenas a internet e seus dados, e sim um processo que vem de longo prazo se estendendo e criando e dificultando o ser de ser capaz de pensar por si mesmo e processar informação, que é o que ele não tem. Então diz aqui, nossa democracia está sob ataque. Então eles dizem sobre notícias de televisão, a nossa democracia está sob ataque, dizem lá os republicanos, e a mesma coisa dizem também os democratas nos Estados Unidos, a democracia está sob ataque. É engraçado um democrata dos Estados Unidos dizer referente a defender uma democracia, como é aqui no Brasil, a esquerda dizer-se defensora de uma democracia. Hoje, tanto faz direita ou esquerda, porque nenhum dos dois, de forma nenhuma, defende a democracia, mas existe um lado mais radical nesse processo e, obviamente, a gente já sabe qual é. As ferramentas que foram criadas atualmente estão corroendo a estrutura da nossa sociedade. Então, essa questão das ferramentas corroerem a estrutura da sociedade não são as ferramentas, e sim a intenção do uso das ferramentas como a intenção de fazer e se criar conceitos socioculturais destruidores de padrões que eram padrões muito mais coerentes e harmônicos. Hoje nós estamos tendo uma situação desarmônica, levando a uma solidão completa, a uma tristeza profunda, uma incapacidade de encontrar o si mesmo, uma repressão completa feita pela própria sociedade sobre outros, né? Aquela história de virar um Zeus em cima do Monte Olimpo, jogando raios na cabeça de todo mundo, os jovenzinhos em um alto índice de suicídio. Então, até mostraram isso nesse próprio documentário, mencionando que as redes sociais são responsáveis devido a esse alto índice de crítica a um nível de suicídio muito grande. Por quê? Porque essas crianças, esses jovens, não foram construídos como seres humanos coesos, eles não foram construídos como homens, com H maiúsculo, quer dizer, humanidade, como homens capazes de se posicionar com liderança, com segurança, com estrutura de si mesmo. Então, eles dependem da aprovação externa, porque eles não sabem quem são. Eles estão sendo doutrinados a ser a boiada. Eles são doutrinados a desconstruir a sua mente da unidade, da independência, da identidade pessoal única e ter que ser obrigado a aceitar a incoerência na qual estamos como sendo adequada e ainda por cima incapacitados de expressar a si mesmo. Mas eles também não têm dados para expressar a si mesmo, porque o nível de informação e cultura que chegou até eles é nenhum. A escola não ensina nada a não ser cria profissionais para executar produção de algo. A escola, no passado da humanidade, foi a transformadora de crianças em homens com H maiúsculo, né? E que encontravam um valor interno, uma identidade maior. Isso oscilou a linha do tempo da história da humanidade em momentos de maior
expressão dessa realidade em momentos de menor expressão dessa realidade, dependendo da região que nós estamos falando, dentro de uma linha do tempo, mas isso havia. Hoje nós temos uma total repressão, e esses jovens não têm informação de nada, não sabem de nada, são limitados em tudo. Portanto, a única coisa que vai acontecer é fuga, dominação, e é o que leva ao quê? A um estado de depressão profunda, que é o que eles mencionaram lá rapidamente, como suicídios em alta escala. Imagina agora com essa coisa da separação do todo, que é o que está havendo, o condicionamento de pessoas em currais, né? Nós estamos vivendo em currais, oprimidos, isso vai aumentar, não vai diminuir. Então, não fique achando que isto vai passar a curto prazo, porque não vai. O condicionamento será a cada vez maior, mesmo que soltem um pouco, voltarão com intensidade, porque a intenção é separar tudo e a todos, manter-nos confinados, doutrinados, dominados por um Big Brother. Então, eu vou até citar aqui, que não foi citado nesse documentário, mas é especialmente importante, onde se fala que as ferramentas foram criadas atualmente e estão corroendo a estrutura da nossa sociedade. Qual é o objetivo disso, né? O objetivo é exatamente dar o nosso poder a um poder central. Então, a humanidade obedecerá a isso. E a concepção de Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, que é a existência dele, ele defendeu o Leviatã. Então, quando o homem é perigoso, o homem ataca a si mesmo. A humanidade é o conceito dele, né? Para defender, então, o rei, o poder do rei, a soberania do rei sobre o seu povo, que o rei tem que ser obedecido, e o Estado, representado pelo rei, tem que ter todo o poder sobre os seus súditos, porque, por causa disso que ele fala, ele inventou um conceito. Então, esses conceitos são sempre impressos na cabeça das pessoas. Aqui é século XVI, ele dizia o quê? Estado de natureza. Indivíduos vivem isolados e em luta constante. A guerra de todos contra todos. O caos, a desordem. O homem é o lobo do próprio homem. O homem é livre, mas egoísta. Permanece um ambiente de insegurança, angústia e medo. Então, assim, Thomas Hobbes defende o Leviatã, ou seja, um Estado poderoso, representado pelo seu líder poderoso, no caso aqui era o rei, né? Porque o rei, então, tem que colocar ordem, porque é o homem que se mata a si mesmo. Ele quer dizer, se não tiver um líder poderoso, um Estado forte, o homem vai acabar com ele mesmo. Quando essa não é a verdade, vamos colocar aqui, o homem mata o próprio homem, porque isso ocorre, né? Homens maus existem em todos os lados, mas a grande maioria da humanidade não é má, ela é boa. Então, se a humanidade fosse deixada em paz, nós teríamos uma ordem natural. Toda a desgraça que aconteceu na humanidade até hoje, continua acontecendo, é porque esses homens bons se acomodam e os homens maus tomam o poder, são reis, são donos de grandes oligarquias poderosas e por aí vai. E estes, então, imprimem o seu poder sobre os outros, injetando, criando ações sobre os homens que se acomodaram para que eles sejam convencidos de se matar entre eles, que são as guerras que ocorreram por causa de religiões, por causa de nações, criando-se contextos, né? Então eles criam contextos. Eles criam o nacionalismo para que as nações se matem. Eles criam, então, as religiões para que as religiões se matem. É dividir para conquistar, não importa como. Então, aí, quando a humanidade está se matando, surge o quê? O Estado forte, que é o que vem agora, né? Tá vindo? Então, nós estamos já em uma fase de autoritarismo na humanidade como um todo, caminhando para um totalitarismo, que será o desfecho total. O grande Leviatã virá justificar a sua ação para salvar-nos
de nós mesmos. É caso que está acontecendo agora, da culpa nossa sobre o que está acontecendo agora, aquela palavra que, né, tem que usar máscara, que a gente não pode falar na internet, porque senão o Google, né, faz aquela coisa com o vídeo. Então, o que nós temos hoje é exatamente o jogo para que o Leviatã, o senhor líder do Estado com poder total sobre os homens, que causam a sua própria desgraça. Esse é o implante colocado na humanidade. Esse é o implante para te convencer de que você é mau, porque isso é até um misticismo religioso, né? Que é o que narra todas as ações ao longo da história da humanidade, esse misticismo religioso por baixo. O homem é mau, nasceu do pecado, tem que ser, então, purificado, porque ele é mau. Então, toda essa questão que surge na história da humanidade já é um implante. Quando é que nós não estivemos sujeitos a um implante terrível que grupos de controle utilizaram o tempo todo para nos dominar? Então, a história do capitalismo é mal, agora a tecnologia é má. Não, mal são aqueles que se utilizam disso, enquanto todo o resto dorme, porque há como saber sobre isso tudo. A informação ainda existe, há como entender todo esse processo, só que dá trabalho. É mais fácil assistir Big Brother, enquanto o Big Brother está vindo e se estabelecendo sobre a humanidade e trará o manto messiânico, trará o manto de salvação. Ele vai te convencer que ele vai te proteger de você mesmo. Veio para te salvar, enquanto ele vai apenas te escravizar mais e mais. Pois é por aí que nós vamos. Então, o Tristan Harris, que é um ex-designer do Google, que é um dos principais ali, né? Ele diz assim, ele quer falar sobre a nova agenda para a tecnologia. Até ele vai lá no palco, né? Fazendo como se fosse um TED Talk. O que está errado com essa nova agenda para a tecnologia? Essa agenda quer dizer o plano que está por detrás. E as pessoas responderão, né? Se alguém perguntar para esses especialistas, as pessoas acharão que se trata de escândalos, roubo de dados, vício em tecnologia, fake news, influência nas eleições, que é o caso lá da Cambridge Analytica, polarizações, mas há algo que está debaixo de tudo isso e está causando esses problemas. Quando ele fala isso, parece que ele vai falar alguma coisa, mas ele não fala nada, né? Porque eles não podem. Então ele cria esse frisson. O que é que está por debaixo de tudo isso? Aí ele diz assim, o mundo está ficando louco e eu me pergunto, isso é normal? Eu gostaria que as pessoas soubessem melhor o que está acontecendo. Então, é tudo jogado assim para você, porque o objetivo disso não é te dar uma informação correta, é simplesmente te fazer aceitar, por se acostumar com essa informação. Então ele fala, existe uma coisa por debaixo. Bom, claro que existe. Existe um plano central para a transformação da mente humana, que eles acabam até falando entre eles um pouco daqui e um pouco dali. Exemplo, sai assim, Tristan tem sido a voz da consciência do Vale do Silício. Ele está pedindo para as empresas tech para fazerem designs éticos, diz uma reportagem da TV, onde tem uma suposta entrevista com ele, o cabelinho enferrujado. Ele queria diminuir o vício que esses designs geravam, então ninguém estava interessado nisso. Ele disse que ele começou a chamar pessoas, né, e especialistas no assunto, colegas de trabalho, e de repente até fizeram uma imagem muito legal, de repente todo mundo ficou, não, vamos lá, eu vejo muito bem isso, vamos lá pessoal, vamos, e de repente depois desse vamos, um monte de gente falando vamos, mas não dá em nada. Eu sei disso porque eu vivo com isso, presencio isso constantemente, as pessoas, vamos lá, porque nós vamos fazer, né, porque a humanidade foi doutrinada a esperar que alguém faça isso por elas. Elas esperam há 2000 anos que alguém venha salvá-las, né? E não adiantou nada aquele que veio, porque continua tudo muito ruim, não mudou nada
absolutamente nada, a não ser aquele pecado original que te falaram que você tinha quando você nasceu e que depois disso não mudou nada, porque a história da humanidade é sempre a mesma. Portanto, essa pegadinha de esperar que um herói venha te salvar, o pessoal fala, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, e blá, 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 foge tudo esperando que alguém faça alguma coisa. É interessante essa parte que ele falou, porque eles sabem que a humanidade não vai fazer nada. E que esses que aparecem fazendo revoluções e fazendo manifestações no meio das ruas, na verdade, aqueles que fazem os quebra-quebra são terroristas. Eles são terroristas, são pagos para isso, treinados para isso, doutrinados para isso. Então, a humanidade, como humanidade boa, não faz nada. Eis a questão. E como eles sabem disso, eles tiram um sarro da cara das pessoas através desse tipo de argumentação. Ele coloca assim: no começo, as empresas de tecnologia vendiam seus serviços, a partir de algum tempo, eles começaram a vender seus usuários, ok? Frases que você já entendeu, mas que eu vou colocar aqui. Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Então, quando vem sempre algum aplicativo gratuito, ou vem sempre algum programa gratuito, se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Que hoje você paga pelo produto e você é o produto também, então, tanto faz. As empresas de mídia, Google, Facebook, Instagram, etc., competem para manter as pessoas presas à tela. Ele diz, mantê-las viciadas em seu tempo máximo de uso, quanto mais melhor. Eles até fazem uma encenação lá de uma família, onde a mãe fala, vamos jantar, todo mundo sem celular. E realmente o tipo de vício em que os mais jovens estão é tão tamanho que ocorre um drama violento na própria família, onde a filha mais nova e o filho, na sequência, um pouquinho mais velho, mas de qualquer forma ainda muito jovem, eles têm um problema enorme, eles não são mais nada sem a tecnologia, e isso tudo é de propósito, foi condicionado para que, além de toda a questão que eu já falei, que eu não vou repetir, é a questão do futuro da humanidade, da fusão do homem com a máquina e do que vem a seguir, que é a digitalização da mente do homem. A tecnologia envolvida, eu discuti num curso chamado Futuro da Humanidade, e a questão principalmente mais sociocultural e o drama que isso está causando e vai causar e os aspectos todos de transformação na humanidade que vai gerar, eu vou discutir em detalhes com muitos livros associados em um curso que virá em breve, porque essas informações não tem como eu te passar assim, em pitadinhas. Eu estou comentando, fazendo uma resenha, é necessário um banco de dados grande para que você consiga enxergar toda essa engenharia sociocultural que é feita através do uso de ferramentas. E a tecnologia é a ferramenta. Ao longo da história da humanidade, o objetivo foi um só: engenharia sociocultural para levar as pessoas na direção dos jogos do Coliseu que esses donos do mundo fazem com a humanidade, e os seus discípulos seguem essas ordens e fazem ainda pior, porque são seus colegas de convívio, são os discípulos desses seres. Então diz assim, é uma gradual, imperceptível máquina de mudar sua percepção, a internet, e todos os aplicativos e todas essas plataformas, seu comportamento quanto ao que realmente é um produto ou produto. Não há mais nada além de mudar o que você é, o que você pensa que você é, o que você faz, etc. Mudar o mundo no modelo que querem que seja mudado. Tem um gordinho lá com uns cabelinhos de dreadlock, que é o que fala um pouco mais, diga-se passagem. Então, tudo que se faz online é observado, monitorado e, portanto, sabe mais sobre você, do que você mesmo, pois está sendo analisado sob vários ângulos do que você vai fazer e da predição
sobre as suas atitudes futuras, quando eles te dão dados para que você conclua exatamente da forma como uma das alternativas mais prováveis que você tomaria como decisão. Eles já te colocam a decisão. É como quando você fica vendo vídeos, né, no YouTube, vem as sugestões de vídeos em cima do que você costuma escolher. E muitas vezes é interessante, porque é uma ferramenta interessante que ajuda. Eu que faço tanta pesquisa, ajuda. Então tem um lado positivo? É claro que tem um lado positivo. Enquanto que outras feitas, eu sei que eles estão também me dando informação do jeito que eles querem que eu ache que eu achei a informação. Então, eles estão criando a indução do meu pensamento sobre conclusões que eles querem que eu chegue, e não que eu chegaria normalmente à mesma conclusão. Mas como eu estou sempre de olho, o que eu faço às vezes? Constantemente. Você vai no histórico do YouTube, dos vídeos que você assistiu logado, com o seu login, e deleta. Aí vem uma mensagem: nós não poderemos te sugerir vídeos se você estiver deletando as suas mensagens. Eu deleto constantemente, por quê? Porque aí eu faço buscas, aspas, mais puras, tá? Então, a questão dos algoritmos. Os algoritmos matemática bayesiana, que é aquela da triangulação, que vai sempre te colocando no funil, dentro do funil de busca sua e da intenção deles. Então, esse triângulo é a sua busca e a intenção deles. Você recebe uma coisa que é o funil dessa síntese, a sua busca, mais o que eles querem que você encontre. É isso que é através dessa matemática, e gera-se então essa mente preditiva, a previsão de suas ações baseadas no banco de dados que você recebeu. Assim dá a eleição, assim dá a sua aprovação de novos conceitos socioculturais, e que as pessoas vão caindo que nem ovelhas, né? Entrando no matadouro mental. Então, vivemos em um sistema de triangulação. Antes, o intermediário era a igreja para chegar a Deus. Isso foi eu que escrevi, não é eles que estão falando, óbvio, né? Agora, Deus sai de cena. O tempo não é mais linear, se você observar bem. Agora, os filminhos estão com a moda. Em Dark, as pessoas perceberam que nós voltamos à questão do tempo circular. Na China, o tempo era circular. Na antiga Grécia, o tempo era circular. No passado da humanidade, para aqueles grupos que tinham o desenvolvimento da filosofia e do pensamento filosófico, na China antiga, claro, o pensamento era sem a visão de um Deus criador. Isso levava a uma visão de ciclos, de um processo de um eterno retorno. Portanto, a necessidade de um Deus criador, que gerava o alfa e o ômega, o surgimento e o apocalipse, né? Aquela escatologia do final dos tempos, onde Deus toma de volta toda a criação para si mesmo, não é mais necessária. Portanto, o que nós estamos vendo agora, essas invenções de conceitos, como se inventou o conceito do tempo linear a partir do Deus criador. Para você entender isso, eu preciso te dar um banco de dados grande, mas você tem alguns dos meus webinários e dos meus cursos principalmente. Agora nós voltamos a vários, além do Dark, tem o The Gift, né, que é uma série turca sobre Göbekli Tepe, corrigindo, lá na Turquia, o sítio arqueológico mais antigo da humanidade, onde se chega a dizer que tem mais de 12 mil anos, né? E aí eles contam a história de que aquilo lá são templos, aquela parte que dói, mas de qualquer forma, lá também eles estão falando em tempo circular. Então, novamente, um bombardeio de novos conceitos, já virá a ciência, dizendo que então o Big Bang não é o que é, porque não tem mais o ponto alfa, que seria o Big Bang. Filosofia essa científica criada por jesuítas cientistas, sob encomenda, não? Então o tempo não será mais circular, a ciência em breve virão novos jesuítas cientistas ou religiosos
cristãos, talvez, tirados do contexto, falando que o tempo é circular. Então, com esse conceito, a gente tira o Deus Criador e introduz-se um outro elemento, um outro ponto de controle, que será a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, o processo entre realidades paralelas, a mente humana sendo processada dessa forma, uma longa explicação, é um contexto que está sendo colocado e padronizado e levado para que nós aceitemos um novo Deus. E eles colocam isso bem interessantemente aqui na narrativa deles, né? A máquina superando o homem, não apenas na sua inteligência, mas vencendo as fraquezas humanas. Portanto, dominando a humanidade. E até eles dizem que a máquina, a inteligência artificial, já nos domina. Já agora. Porque tudo que nós fazemos está sendo bombardeado por algoritmos em um sistema de rede, através desses softwares e sistemas de aplicativos e sistemas de redes sociais, às quais nós estamos vinculados e dando todo o crédito de uma verdade inefável, inegável, e por isso assim agimos. Então já somos controlados pela máquina. Apenas isso será em grande escala. E esse será o Big Brother do futuro, né? Aí eles falam uma coisa que é interessante: qualquer tecnologia avançada é indistinguível da mágica. Então, nós teremos um contexto onde tudo parecerá um truque de mágica, e já está aparecendo. Com truques de mágica é possível enganar, iludir, conduzir aquilo que é a própria mente humana, que a mente é o processo do resultado de uma percepção criado através da forma como o cérebro processa os bancos de dados, e esse processamento gera ilusões, porque a mente, o cérebro, é um sistema de processamento através de truques. E quando esses truques são conhecidos e acessados, a mente funciona percebendo mágicas. Você não sabe de onde saiu, mas acaba aceitando aquela coisa na sua frente como uma surpresa indiscutível, mas aceitável, porque a mente, o cérebro humano, processa através daquilo que se chama truques da mente. Até um seriado muito interessante no YouTube, alguns vídeos soltos, que se chama Truques da Mente. É de neurociência. Assista, é muito bem feito, divertido. Você deve assistir para entender o que eu estou falando. A psicologia de persuasão, os manipuladores de mudanças comportamentais começaram em grande ênfase no século XVIII. No século XIX e XX, começo do XX, eles estavam já com um banco de dados espetacular para dominar os homens, né? À toa que, através de sociedades de psicologia, como é o caso do Instituto Tavistock, onde está associada a Sociedade de Psicologia da Inglaterra, de Londres, não é Londres, por sinal, eles estão em... esqueci o nome da cidade, é com B de bola, na Inglaterra. Esse grupo é que é a Sociedade de Psicologia Inglesa, está associado ao Instituto Tavistock, que é um dos manipuladores de mudanças comportamentais da humanidade, doutrinadores, né? Continuando, o estilo das páginas, ao puxá-las para baixo, quando você está rolando, né, o seu Instagram, por exemplo, o seu Facebook, ele está te dando sempre algo que já foi e te dando sempre a expectativa de você receber algo a mais que possa ser agradável para você. Então, o que em psicologia isso é chamado de reforço intermitente. Então, você está rolando para baixo, mas você está esperando
algo novo, algo agradável, aí vem todo aquele processo da dopamina, de bem-estar, processo de felicidade, o processo de gerar prazer em fazer o quê? Em estar na expectativa de algo surpreendente. Então, esse reforço intermitente é o que gera o vício da rede social. E eles dizem assim: nós somos ratos de laboratório. E o cenário do vídeo leva a parecer que estamos em uma sala isolada de um laboratório de testes presos como ratos. Se você olhar o cenário principal que eles colocam, as pessoas falando, parece realmente que é um laboratório, paredes de concreto, com janelinhas pequenas, que eles nos condicionam a um ambiente de ratos de laboratório na própria imagem de maior parte das cenas. Interessantemente, eles, os novos heróis, estão falando em ambientes cheios de símbolos. Um deles tem lambda, 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 né, que é o famoso símbolo da nova ordem mundial. Esse é um dos principais que você vê, inclusive às vezes na forma de chevron, às vezes na forma de X, porque é o A e o lambda, né? Então você tem A, o V, e às vezes só o formato do lambda sem o tracinho do A, que é o mais comum entre os símbolos da nova ordem mundial. Entre os vários símbolos que eles aplicam com várias simbologias, que eu discuto isso em vários cursos e já discuti com vocês em webinários. A mídia social é uma droga envolvida na liberação dessa dopamina, eles falam, né? Portanto, as pessoas ficam presas porque elas ficam querendo uma aprovação social, uma medalhinha de um like, uma busca de uma recompensa. E tudo que isso faz é levar a um vazio. E é por isso que nesses numerozinhos mágicos aqui, grandes índices de suicídios de jovens foram elencados o filme mostra, o documentário fala 2011 e 2013. Então esse documentário joga não só simbologias, como essa numerologia 11, 13 constante, mostrando sempre os interesses dos grupos de controle, marcando o script por trás desse misticismo religioso que está sempre presente. Eu gostei de uma frase que uma cientista da área, ou pelo menos especialista da área, disse: algoritmos são opiniões inseridas em códigos. Então, tudo que você recebe através desses algoritmos que estão reunindo dados e lançando para você por escolha. Então, algoritmos são opiniões inseridas em códigos. Os algoritmos são formas de atualização constante em relação a estratégias que direcionem passo a passo as alterações e ações necessárias para atingir o objetivo previamente programado. Então, todo esse processo segue um programa. Quem está por debaixo? Quem dá a opinião que vai chegar ao objetivo do plano, do programa que está por baixo. Então, portanto, essa história dos algoritmos nos leva aonde? Cada pessoa tem o seu próprio Truman Show, seu próprio customizado sistema. Cada um recebe informação. Se eu pesquiso algo hoje, eu recebo o que eles querem para mim. Para quê? Para tentar me normalizar. Se você pesquisar o mesmo assunto que eu estou pesquisando hoje, eu mando uma mensagem para você, então você não é igual a mim, você tem opiniões distintas às minhas, até controversas ou então opostas em alguns aspectos que as minhas. Eu pesquiso e encontro alguns dados. Você pesquisa, encontra outros dados. Os dados que você encontrar vão tentar te normalizar em direção ao caminho que eles querem. Os dados que eu encontrar vão tentar me levar para o caminho que eles querem. Como é que eu não caio no caminho deles? Eu pego os dados que eles estão me mandando e eu, já estou sabendo para onde eles querem me levar. Porque aqueles livros vieram para nas minhas mãos. Eu sou capaz de saber o que estava por detrás daquele autor que escreveu aqueles livros,
as informações falsas ou distorcidas dele e tira a verdade da própria mentira. Quando você tem um banco de dados grande o suficiente, você tira a verdade da própria mentira. As pessoas que não estão nesse nível de tirar a verdade da própria mentira, engolem a mentira. Então elas vão recebendo dados e todas elas vão entrando numa normalização, indo em direção a uma mesma coisa, que é o símbolo da nova ordem mundial, todos sendo levados ao mesmo lugar, ao Truman Show, ok? Daí que então a gente vê aquela historinha do coletivo ser melhor. Como é bom o coletivo para a humanidade. Somos um e etc. Com a perda total da unidade sendo apenas uma normalidade. E a perda do homem, porque o homem não veio para ser igual aos outros. Cada homem, cada ser humano tem que ser único e ter a chance, a liberdade e conhecimento e ferramentas para desenvolver essa unidade. Mas então, só depois que atingir a ordem, a ética, o grau de expansão de sua mente, se unir a uma coletividade que igualmente se desenvolveu. Esse é o processo da unificação de algo que se descobriu. Não há descoberta, muito menos unificação verdadeira, num processo de normalização e achatamento da mente e opressão da unidade de sua própria expressão, ok? Esse era o principal recado que eu tinha que dar para vocês através desse documentário. Um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.